O diabetes é uma doença metabólica, uma doença do metabolismo. É uma doença na qual o corpo humano perde a capacidade de lidar com a glicose, perde a capacidade de lidar com gorduras, perde a capacidade de lidar até com proteínas. Ele passa a lidar de forma errada com nutrientes normais. O que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender é como que o diabetes acontece. Mas é muito fácil pelo jeito que eu vou explicar. Vocês vão entender facilmente. É como se a glicose tivesse uma chavezinha para entrar dentro da célula. Ela tem que apertar uma campainha e dizer, ô, tô querendo entrar. Ela aperta a campainha onde? Na parte inteligente da célula, na membrana celular. Então essa glicose, ela vai chegar e vai ter contato com receptores dentro da célula. E esses receptores vão mandar sinais que irão abrir esses poros. Então diz assim, poros que abrem especificamente para a glicose. Glicose você pode entrar na célula. Houve uma comunicação de um receptor com o poro se abre, a glicose entra. Glicose dentro da célula, você vai ter dois efeitos. Vai baixar a glicose que está no plasma, você fica com glicose baixa, porque se a glicose for jogada para dentro da célula, ela foi aproveitada. Então você tem o nível de glicose baixa porque foi para dentro da célula. Em segundo lugar, você vai produzir muita energia. Ou seja, você vai ingerir um alimento que tem glicose e vai ficar, oba, quero correr, quero nadar, quero passear, e fica cheio de vontade. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês acompanhem isso, porque o diabético é exatamente o oposto. O diabético, a glicose não vai entrar, ela vai ficar alta no plasma e você vai produzir pouca energia. Então você vai comer, vai fazer todo o tempo cansado. Então a fadiga é uma característica do diabético muito importante. Vamos entender um pouco mais do que acontece também. Lá no andar superior do abdômen, bem aqui atrás, essa parte aqui, quase encostado na nossa coluna dorsal, nessa parte atrás do estômago, existe aquele órgãozinho famoso pâncreas. Tem uma importância tão grande na economia corporal. Por quê? Porque o pâncreas produz a insulina. O pâncreas é capaz de produzir o hormônio insulina, que é o hormônio que, no final das contas, dessa sinalização aqui, é ele o grande mediador insulina. É a insulina que vai determinar aquela ordem. Poro, abra. O poro vai abrir e a glicose vai entrar na célula. Então é a insulina que é liberada no plasma, ou seja, depois de uma refeição, o pâncreas, ele libera insulina. Faz sentido, né? Você acabou de comer, um monte de insulina vai para o plasma. Eu pergunto, eu já faço uma pergunta para deixar você curioso. E se eu fizesse uma alimentação que não tivesse açúcar, que não tivesse pão, uma alimentação que naturalmente fosse feita de vegetais integrais, sem nenhuma carne ou sem nenhum laticínio, e que não tivesse muita gordura, só o necessário de gordura. Acho que eu já falei dessa alimentação antes, né? Chama-se alimentação baseada em plantas. Então, se eu tiver uma alimentação baseada em plantas, eu vou precisar pouco disso daqui. Ora, se eu comer um monte de leite, com carne, laticínios, queijos, açúcar e pão, que é a dieta predominante, que estamos vendo por aí, é aquela dieta do americano que virou padrão mundial, nós vamos ter a necessidade de grandes quantidades de insulina. O nosso pâncreas, coitado, ele vai ter que ficar desse tamanho aqui, ó. Pâncreas, coitado, você está comendo doses altas de açúcar, a tua glicose fica alta no plasma, e o teu pâncreas que está lá, naquele cantinho do abdômen, ele tem que aumentar de tamanho, ele tem que aumentar de atividade, porque ele está simplesmente sendo obrigado a produzir insulina, insulina, mais insulina e mais insulina. Essa é a realidade que nós estamos vivendo.